Oi, meus amores, tudo bem? Hoje é a nossa terceira aula de ciências. Vamos falar sobre os objetos. Então, abre seu livro aí na página 200, tá bom? Tia tá esperando vocês, meus amores. Desde que o ser humano começou a produzir ferramentas, ele procurou utilizar diferentes materiais para fabricar os objetos de que necessita. Madeira, plástico e metais são alguns dos materiais que o ser humano utiliza atualmente. E, provavelmente, novos materiais serão desenvolvidos. Você já notou a variedade de objetos que existem ao nosso redor? Vamos ver nas imagens a seguir como o mesmo material pode ser utilizado para a fabricação de diferentes objetos e como os objetos são feitos de diferentes materiais. Por exemplo, nós temos aí a mesa, que foi feita de madeira. Mas temos aí também uma cadeira feita de madeira e temos uma estante, também feita de madeira. Temos a borracha, o pneu, que foi feito de borracha, né? Temos uma meia, o CD, que é um metal, a faca. O vidro. O vidro é produzido pelo aquecimento, principalmente de areia. É um material duro e transparente que possibilita enxergar através dos objetos feitos com esse material. O vidro pode ser utilizado na fabricação de diversos objetos, como lentes de óculos, para-brisas de carro, copos, janelas e portas de residências. Além disso, o vidro é capaz de resistir ao aquecimento até determinada temperatura. Por essa razão, ele também pode ser utilizado na fabricação de panelas, por exemplo. Agora, vamos falar sobre a madeira. A madeira, ela é obtida de alguns tipos de árvores. De maneira geral, esse material é duro, resistente e não possibilita visualizar objetos através dele. A madeira pode ser utilizada para a fabricação de móveis, brinquedos, estruturas de casas, barcos, artesanatos, entre outros objetos. Agora vamos falar sobre o algodão e os metais. O algodão é um material macio ao toque. Ele é utilizado principalmente na fabricação de peças de vestuário, como camisetas e calças, além de redes, lençóis e toalhas de banho. Já os metais podem ser extraídos do subsolo ou de rochas. De maneira geral, os metais são duros, resistentes e suportam altas temperaturas. Por isso, esse tipo de material é muito utilizado na fabricação de panelas, talheres, ferramentas, moedas, na construção civil, entre outras situações. Agora vamos falar da argila e do plástico. A argila é retirada do solo. Quando está úmida, esse material é maleável, podendo ser modelado. Parece aquela massinha que a gente brinca na escola. No entanto, quando ela é submetida a altas temperaturas, a argila seca e torna-se dura e resistente. Por isso, ela é utilizada na produção de objetos como tijolos, pratos, recipientes para armazenar alimentos e artesanatos. Já o plástico, ele geralmente é produzido a partir do petróleo. Alguns tipos de plástico são duros e resistentes e, por isso, não são utilizados na fabricação de baldes, para-choques de carros e de computadores, por exemplo. Já outros tipos de plástico são resistentes, mas são maleáveis, como aqueles utilizados na fabricação de sacolas plásticas. Agora vamos falar sobre a borracha. A borracha natural é produzida do látex, que é extraído de uma árvore chamada seringueira. Esse tipo de borracha é resistente e flexível, ou seja, pode ser dobrado facilmente. Além disso, esse material tem a capacidade de voltar à sua forma original após ser esticado, por exemplo. Os diferentes tipos de borracha podem ser utilizados na fabricação de objetos variados, como borracha escolar, pneus e luvas. Os pneus, que estão aí, são produzidos através da borracha, do látex. Agora, vamos observar alguns objetos no passado. Nós estamos vendo aí essas duas roupas de mergulho,
Essas mudanças, vocês repararam que teve uma mudança muito grande da roupa de mergulho do passado para a roupa de mergulho atual, não é? Essas mudanças, elas não dizem respeito apenas ao seu formato e ao seu tamanho, mas também aos materiais que foram utilizados na fabricação. Como resultado dessas mudanças, as roupas de mergulho se tornaram mais leves, mais flexíveis, por exemplo, possibilitando mais a mobilidade do mergulhador. Ao longo do tempo, muitos objetos foram aperfeiçoados, né? Para quê? Para facilitar o seu uso e melhorar o desempenho. Vamos ver aí, por exemplo, os carrinhos. Antigamente, muitos brinquedos eram feitos de madeira. Hoje em dia, eles podem ser feitos com diversos materiais, como o plástico, metal, a borracha. Olha o ferro de passar roupas. Os antigos ferros de passar roupas eram de ferro e madeira e precisavam ser aquecidos com brasa. Hoje, esses objetos são feitos de outros materiais, como plástico e metal, e são aquecidos com o uso da energia elétrica. Os televisores antigos eram volumosos, grandes, pesados e eram revestidos com materiais como a madeira e o plástico. Já os modelos atuais são menos volumosos, mais leves e produzem imagens mais nítidas. Coisa boa, não é? Vamos falar agora sobre os novos usos e novos materiais. Então vamos lá. Empresa baiana inova ao trabalhar com camisas feitas de garrafa PET. As garrafas PET são feitas de um tipo de plástico, o PET, e geralmente são utilizadas para armazenar o quê? Líquidos. E se ao invés de serem descartadas após o uso, essas garrafas fossem utilizadas para produzir tecido? Nesse caso, além de diminuir a quantidade de resíduos descartados no ambiente, reduz-se a necessidade de plantar algodão, principal matéria-prima utilizada na fabricação de tecidos. Além de buscar novas aplicações para os materiais já existentes, como citado na manchete da garrafa PET, o ser humano busca constantemente desenvolver novos materiais. Pesquisa desenvolve biomaterial para implantes oculares. Então, como vocês podem perceber, os novos materiais são desenvolvidos com diferentes finalidades, como reduzir os custos do produto e aumentar a eficiência e a durabilidade do material. Novos materiais são desenvolvidos graças a diversas pesquisas e com o auxílio da tecnologia. Então, vamos valorizar os estudos científicos. Ok, meus amores? Meus amores, agora vamos fazer as atividades do módulo, páginas 202, 206, 208 e 209, 212 até 214. Um beijo, meus amores. Eu te amo, vocês.